Primeiro ano, o exercício número 3 da lista aí de vocês, fala sobre a empresa de telefonia. Então, vou colocar aqui, mostrar aqui a resolução, passo a passo, como eu fiz, tá? Aí dá para vocês pausarem o vídeo, se quiserem dar uma olhadinha com mais cautela. E na sequência eu farei a explicação passo a passo, tá? Então tem aqui a resolução, passo a passo, e vou fazer o comentário agora desta atividade. Tem aqui, acho que o 13 acaba, ele acaba aqui, isso. Esse é o 3, é o último da nossa lista. Porque depois nós temos aí algumas questões de concurso que eu enviei para vocês. Então, esse 3 aí é o último dessa listinha mais antiga aí. Muito bem, então o que ele está dizendo aí? No enunciado ele diz assim, uma empresa de telefonia oferece 2 tipos de planos. Então tem lá o plano Plus, de 3,5 GB de internet, mais ligações ilimitadas para telefones fixos e celulares. E tem o plano econômico, onde você paga R$10,80 e mais R$1,90 aí para as ligações, né, que no caso aí para telefones fixos e celulares também, no caso é cobrado. Então nós temos o plano econômico, então 3,5 GB de internet, mais 50 minutos de ligações para telefones fixos e celulares. O plano Plus, ele diz que o plano Plus você paga por mês R$ 65,90. Tá. Agora, o plano econômico, nós vamos pagar aí R$10,80, tá? R$10,80. E é cobrado R$1,90 por minuto, quando o cliente exceder os 50 minutos. Então, nesse caso, se passar de 50 minutos, ele vai cobrar R$1,90 por minuto. Então, ele tem aí R$10,80 e mais 50 minutos de ligações para telefones fixos e celulares. Se ele usar mais de 50 minutos, ele paga R$1,90 por minuto excedido. A pergunta que ele faz é, considerando os 2 planos, usando quantos minutos de ligações por mês, o plano Plus passa a ser mais econômico? Porque aí você precisa analisar os 2 planos, não é? Qual plano é mais vantajoso para mim? Se eu uso menos de quantos minutos, é vantagem eu ficar com o econômico? Porque dependendo do tempo que eu uso o telefone, eu vou acabar pagando aí R$1,90 por minuto excedido e eu vou pagar mais que o plano Plus. Então eu tenho que analisar quais dos 2 planos é vantajoso para mim. Então, quando que eles são iguais? Para quantos minutos os 2 planos eu pagaria o mesmo valor nos 2 planos? Então vamos ver. Iguala. Então eu tenho aqui o plano econômico, eu igualo o econômico com o plano Plus. O econômico é R$10,80 mais 1,90x, está aqui. Igual, quanto que é o Plus? R$65,90. Quando que isso aqui vai ser igual? Quando que eu vou pagar o mesmo valor? Para quantos minutos? Então eu separo aqui, resolvi a equaçãozinha de primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro. 1,90x igual 65,90, que já estava no segundo membro, menos os 10,80 que estava aqui no primeiro, eu mandei para o segundo. 1,90x igual 65,90 menos 10,80, tem aqui a continha do lado, que deu 55,10. Ok, 55,10. X igual, esse 1,90 está multiplicando no primeiro membro. A operação inversa dele é a divisão. Então, eu tenho 55,10 dividido por 1,90. X igual a 29 minutos. Então, neste caso, até 29 minutos, então, se eu usar 29 minutos no plano econômico, eu vou pagar R$ 65,90 nele também. Então, esse x igual a 29 minutos, que nós descobrimos aqui, significa o quê? Que se eu usar 29 minutos no plano econômico, até 29 minutos, então, o máximo que eu posso usar aqui é 29 minutos, que daí eu pagaria R$ 65,90. Tá? Então, eu já tenho 50 minutos do meu plano econômico. Lá, eu tenho 50 minutos que eu posso usar. Se eu usar mais que 50 minutos, quantos minutos a mais eu posso usar? 29. Por quê? Olha lá. Eu tenho 50 minutos mais os 29, então o plano já me dá 50 minutos de bônus. Eu posso exceder 29 minutos. Então, 50 mais 29 vai dar quanto? 79 minutos.
Então, neste caso, eu posso usar até 79 minutos. Se eu não gasto mais que 79 minutos, compensa eu ficar com um plano econômico. Se eu gastar mais que 79 minutos, compensa eu usar o plano Plus. Por quê? Se eu usar mais de 79 minutos, se eu demorar mais de 79 minutos em ligações, o meu plano econômico vai ficar mais caro que o plano Plus. Tá? Então, o que compensa aqui? Então, a pergunta que ele faz é, considerando esses dois planos, usando quantos minutos de ligações por mês, o plano Plus passa a ser mais econômico. Então, até 79 minutos, os dois, se eu usar 79 minutos, 50 do bônus mais 29 que eu excedi, dá 79. Então, até 79 minutos, eu pago R$ 65,90 no Plus e pago R$ 65,90 no plano econômico. Se eu usar mais de 79 minutos, compensa eu ficar no plano Plus, porque daí eu não vou pagar os minutos excedidos aqui. Então, neste caso, acima de 79 minutos é mais vantajoso o plano Plus. Logo, neste caso, a alternativa que nós temos aí seria a alternativa E, 80 minutos, né? Porque se eu usar 80 minutos, se você trocar aqui por 80, então, substituam aí, quem quiser fazer o teste depois. 1,90 vezes 80 mais 10 de 80 já passa de 65,90. Então, para até 79 minutos, eu posso ficar no plano econômico. Se eu gasto mais que 79 minutos, então, no caso, é mais vantajoso o plano Plus. Logo, alternativa E, 80 minutos. Feito? Bom, então, agora nós temos aí as questões de concurso. Então, vamos lá. A primeira questão de concurso da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 2014, ele traz aí para nós dois gráficos, vocês podem observar aí no exercício de vocês, tem dois gráficos. E o reservatório A perde água a uma taxa constante, então isso aqui é uma função. Observem ali no gráfico que o reservatório A, a reta dele é decrescente. A do reservatório B, a reta azulzinha dele é crescente. O A diminui, o B aumenta. Tá. O que está acontecendo aí, então? Como que vai ficar a leitura aí? O que nós podemos dizer? Como que eu posso montar isso daí? Qual é a função do gráfico A? Ele tem 720 litros e ele perde 10 litros por hora. Então, é 720 menos 10 litros por hora. Isso está escrito lá no probleminha. Tá? No enunciado ele diz isso aí. O reservatório A perde água a uma taxa constante de 10 litros por hora. Então, começa com 720 e perde 10 por hora. O reservatório B, ele perde. Então, isso aqui é uma função. Ele perde água em função do tempo. Ele começa com... Desculpa, perde não, aqui ele ganha, né? O A perde em função do tempo, o B ganha em função do tempo. Então, o reservatório B, ele começa com 60 litros e ele ganha 12 litros por hora. Olhem lá no gráfico que ele começa dos 60, então ele já tem 60 litros. Olha o que está dizendo lá. B, o reservatório B, ganha água a uma taxa constante de 12 litros por hora. Perfeito. Ele quer saber esse x0 aí, em horas. No gráfico estão representados no eixo Y, então no eixo Y os volumes em litros. E depois no eixo X o tempo em horas. Então eu tenho litros e horas. Ele quer saber quanto que vale o x0. Determine o tempo, x0, em horas, indicado no gráfico. Horas. Então, vamos igualar as duas funções. Por que eu igualo as duas? Porque os dois eixos estão se cruzando. Quando que o tempo do A é igual ao tempo do B? É naquele ponto onde as duas retas estão se cruzando ali no gráfico, tá? Então, eu tenho duas retas se cruzando no gráfico. O ponto onde eles se cruzam, ele chama do quê? Ele chama ali de x0. Ele quer saber isso aqui é igual a quanto tempo? Então, vamos ver. 720 menos 10H é igual a 60 mais 12H. Eu tenho aqui menos 10H menos 12H. Então, separa a letra de um lado, o número do outro. Igual a 60 menos 720. Menos 10 menos 12, sinais iguais, soma e conserva o sinal.
menos 22H igual. Sinais diferentes, o 60 é positivo, o 720 é negativo. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior em módulo. O maior deles em módulo é o 720. O sinal dele é negativo, então deixei aqui. De 720 tira 60, sobra 660. O H é igual a quanto? O 22 está multiplicando, a operação inversa é a divisão. Então, eu tenho menos 660 dividido por menos 22. Menos com menos dá mais. 660 dividido por 22, 30. Então, nesse caso, o x0 é igual a 30 horas. Tá? A pergunta que ele faz ali, quanto que vale o x0? 30 horas. Determine o tempo x0 em horas indicado no gráfico. Logo, o nosso x0 do gráfico representa 30 horas. Perfeito? Primeiro ano. Então, temos mais alguns aqui para terminar a correção. Temos aí o 2, o 3 e o 4.